Olá, amiguinhos, bom dia! Hoje vamos estudar sobre a fascinação, porque estamos no capítulo 23, é o capítulo que fala da obsessão, e aí a gente já falou da obsessão simples, não é? E agora a gente vai falar da fascinação. Então, nos diz os espíritos, a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta dos espíritos sobre o pensamento do médium e que paralisa de alguma forma seu julgamento com respeito às comunicações. O médium fascinado não crê ser enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar uma confiança cega, lhe impede de ver a fraude e de compreender a absurdidade do seu escrever, mesmo quando salta aos olhos de todo mundo. A ilusão pode mesmo ir até ao ponto de fazê-lo ver o sublime na linguagem mais ridícula. Estar-se-ia em erro se cresse que esse gênero de obsessão não pode alcançar senão as pessoas simples. Ignorantes e desprovidos de julgamento, os homens mais espirituais, os mais instruídos e os mais inteligentes, sob outro aspecto, não estão dela isentos e que prova que essa aberração é o efeito de uma causa estranha da qual sofre influência. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente conversar um pouquinho. Meus queridos irmãos, a obsessão é uma coisa muito séria. Quem já passou por essa situação, quem já presenciou em alguém, que isso é uma coisa bem corriqueira, bem normal acontecer obsessões. É o que mais a gente está vendo hoje na atualidade, são pessoas com processo obsessivo. E aí, a obsessão a gente sabe que é o domínio do espírito que exerce sobre o encarnado. Na obsessão simples, a gente sabe que muitas vezes acontece aquele problema todo que é chamado de obsessão, né, em que as pessoas precisam cuidar, correr, se tratar, mas também há de se entender que pode ocorrer realmente a obsessão simples, mas também pode ocorrer aquele momento que o médium está sendo enganado e que ele descobre essa situação e aí tudo normaliza. Não estamos falando aqui de obsessões complexas, estamos falando simplesmente de obsessão simples. Mas, quando se trata da fascinação, aí nós sabemos que é mais complicado. É mais difícil, principalmente porque o espírito ele usa de astúcia, ele sabe exatamente o ponto mais fraco do médium e é aí que ele vai trabalhar. Então ele consegue envolver este médium de uma forma que ele não desconfia que está passando por um processo de fascinação. Então as comunicações desses espíritos que maltratam, que enganam, que mentem, para o médium está tudo normal. Por quê? Porque ele está envolvido mentalmente por esta energia que ele para de raciocinar. Então a mensagem falada é real, pode ser as mais absurdas, mas para ele está certo. As escritas pode ser o maior escândalo, mas para ele está correto. Porque ele não vê, ele não percebe, ele não tem condições de pensar, de analisar o que está acontecendo. E isto ocorre muito. E não é apenas em médiuns novatos, em médiuns que estão iniciando a sua educação mediúnica, não. Isto acontece também nos melhores médiums, a fascinação. E nós podemos dizer que é algo que está acontecendo, está se generalizando. Então é preciso nós termos bastante cuidado, estarmos muito ativos e na menor situação que nos ocorrer
diferente do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, daquilo que a gente faz, é preciso a gente pedir ajuda, buscar ajuda espiritual, principalmente dos mentores da casa onde nós atuamos, para que façamos uma análise e ver se não está acontecendo o início ou se já não está mantido ali um processo obsessivo de fascinação. Ele diz aqui que os mais instruídos, isto também ocorre. E aí eu posso relatar vários casos. Conheci vários casos de médiuns que eram bons médiuns, capacitados, que fazia as suas atividades normalmente, que correspondia ao que a espiritualidade esperava e que esses médiuns passaram a ser médiuns fascinados. Mas como é que isto pode ocorrer se um bom médium ele estuda, ele está vigilante, ele já conhece alguns sintomas? Como é que isso pode ocorrer no médium? Ocorre sim, meus irmãos, porque querendo ou não, nós estamos sendo envolvidos por irmãos astutos e capazes de encontrar em nós o ponto fraco. O bom médium é um homem comum. Ele exerce a sua mediunidade corretamente, ele está ali, mas ele é um homem comum. E como sendo um homem comum, e como sendo ainda um homem em desenvolvimento para o seu progresso espiritual, como todos nós, isto pode ocorrer. Todos nós temos nossos pontos fracos. Um desvio de pensamento, um desvio de atitude, uma palavra impensada, uma crítica e outras coisas, sintomas que apresentamos, que desconhecemos de nós, mas que os olhos que nos almeja veem com facilidade. E eles procuram exatamente e principalmente nestes médiuns aquele momento de fraqueza. Então, quando isto acontece ali, ele já projeta o seu veneno e vai trabalhando lentamente, aos poucos. Como eu disse, eu conheci vários e eu posso citar vários casos, mas eu vou citar um caso. Eu conheci uma pessoa simples, trabalhadora, responsável pelo lar, responsável pelas atividades espirituais, responsável por uma instituição. Mas o que ocorreu? Esta criatura tinha uma boa assistência de sua mentora, tinha assistência dos amigos espirituais, mas, no entanto, esta criatura, ela simplesmente deixou que acontecesse. E o que levou a isso? O orgulho que estava ali guardado, que estava ali armazenado. Este orgulho fez com que esta pessoa viesse a ser um médium decadente. Agora, ele se apercebe? Não, ele não se apercebe. Nós não nos apercebemos. E aí, por mais instruções que recebeu de orientações espirituais, por mais amizade que tínhamos com esta criatura, que tentamos aconselhar, várias pessoas tentou aconselhar, não conseguiu volver o seu pensamento. E hoje, este médium permanece numa situação difícil, numa fascinação complexa, ainda persiste e criou em torno deste médium, criou em torno um grupo imenso de pessoas fascinadas, porque tudo que esta criatura faz é aplaudido. Veja como o espírito, ele pode manipular não apenas uma pessoa, mas a massa. Eu quero dizer com isso, meus irmãos, que a mesma coisa acontece com qualquer um de nós. O que nós estamos vendo na atualidade são um grande número de pessoas fascinadas. Eu não vou falar de médiuns ativos, eu vou falar das pessoas em si. A fascinação está muito atual.
As pessoas não estão se apercebendo. Conheço vários espíritas totalmente fascinados, que não consegue raciocinar, que não consegue pensar, e aí projeta na mídia esses pensamentos negativos, suas atitudes negativas, achando que aquilo está certo, que está correto. Então tenhamos cuidado para que isto não venha acontecer novamente. É preciso que estejamos atentos, que sejamos vigilantes, e a qualquer momento que uma energia negativa nos envolver, que você percebeu, você recorre à prece, você recorre a uma assistência e ela é persistente, ela permanece, então procure orientações para tratamento, para se ajudar e ajudar também estas criaturas. Porque na realidade isso pode vir a provocar situações bem mais sérias, porque não vai agravar apenas dentro dos seus conhecimentos mediúnicos, mas vai agravar fisicamente, vai agravar psiquicamente. Então é preciso ter cuidado para não estarmos envolvidos nestas teias que só tendem a nos prejudicar, ok? E amanhã nós vamos dar continuidade ainda a este assunto. Tchau, tchau!